Bom, nosso trabalho é de artigo científico, ali são os nomes dos integrantes, e a primeira parte é sobre o que é artigo científico, que foi essa parte que eu fiquei. O artigo científico é uma forma sistematizada de produção do conhecimento. Ele segue uma regra ou várias regras na composição dele, né? E geralmente não está baseada só na ideia do autor. É um compilado de estudos que seguem critérios de uma produção de um determinado conhecimento. Só, por exemplo, a gente pode falar, é importante que uma criança brinque. Se eu falar isso sem um embasamento científico, sem nada disso, isso é só uma ideia, né? Só um argumento um comentário que não passa de um comentário. Agora, quando eu coloco a importância de uma brincadeira, se eu procuro outros estudos, outros autores que investigaram, tiveram estudos sérios sobre isso sim seria um artigo científico. A, a informação que se traz por uma vez que está tratando com a questão científica dentro de um arquivo científico são informações baseadas em estudos sérios. Então, ele sempre precisa seguir um certo padrão. Eu vou deixar a câmera ligada. Sempre precisa seguir um certo padrão para ser realmente um artigo científico. E também precisam citar fontes e estudos que comprovem que aquela ideia é realmente uma ideia certa, não é só um argumento. Pronto, acabou a minha parte. Bom, agora eu vou falar sobre a origem. Bom, é difícil dizer como foi que surgiu o artigo científico. Tem várias pistas mostrando, falando normal, há várias pistas mostrando como foi a evolução dele, não como ele surgiu. E falando agora parte, mas desde a filosofia grega, os documentos de tese, eles eram apresentados de forma de discursos ou diálogos. Geralmente o autor apresentava uma tese e a debatia com os interlocutores, que era o pessoal. Por exemplo, tinha aquelas questões das apresentações nas praças, que a gente via. Quem estudou filosofia sabe que havia o debate nas praças. Indo agora para a Idade Média, quem era responsável por transmitir esse conhecimento, que aqui a gente vai tratar no começo mais sobre conhecimento, depois é que a gente descobre como foi que surgiu. Aqui era assim, para transmitir o conhecimento na Idade Média, era basicamente só o clero, mas especificadamente nas universidades e por meio dos monges que trabalhavam nessa parte de livros. Muitos deles eles serviam a imprimir o livro, entre aspas, assim. Eles traduziam e copiavam os textos antigos. Aí, indo agora para o século XVII, nas ideias dos iluministas, começaram a ganhar a força e remodelaram o pensamento ocidental, já que o conhecimento crítico era valorizado para a melhoria do Estado e da sociedade. Teve também uma grande busca por todo tipo de conhecimento humano, até então, com o intuito de se educar, com o intuito de educar a mente. Isso gerou várias reuniões e debates entre especialistas naquele tempo. Com isso, ocorria várias vezes, nem todos podiam estar presentes. Assim foi criado atas, como um arquivo uma forma de guardar ou enviar também. Eles enviavam essas reuniões por escrito. E agora, por século XVIII, o conhecimento era tão vasto e variado que começou a se fragmentar e a sociedade científica começou a abordar temas específicos, que é aqui que começa a surgir
a parte do artigo científico. Ele surgiu nesse tempo por causa que já tinha ganhado várias áreas. De tanto debater, foi descobrindo que existiam várias áreas que se juntavam. E eles começaram a separar essas áreas. E com isso, discursos e memoriais eram transcrevidos e guardados. Isso era tudo catalogado. Eu li também uma parte que ele falava que, muito antes, na parte de filosofia grega, ele falava da Biblioteca de Alexandria, e tratava o quê? Ele guardava muito dos arquivos daquele tempo. Eram, eram essas atas, tinha vários papiros escritos, muitas coisas. Um outro marco da história do artigo científico, que, como eu vi no livro que eu estava lendo, foi inaugurado por Pasteur e Koch, por volta dos anos de 1900. A partir dos seus experimentos e observações, eram tão elaborados, inovadores para a época, que eles necessitaram de uma seção de suas descrições, somente para explicar como seus experimentos eram feitos. Eles criaram o IMRD, que é Introdução, Método, Resultado e Discussão. Um método usado até hoje. Até nos jornais eles são comentados, esse método. Agora eu passo a palavra ao... Boa noite. Bom, eu darei continuidade e farei sobre a forma de apresentar um artigo científico. Aí, como fazer para apresentar um artigo científico? Nessa questão, a gente pode, primeiro, o artigo a gente pode apresentar, a gente pode ter em mente assim, que o artigo a gente pode apresentar tanto numa bancada, um trabalho de conclusão de curso, num congresso, ou em outras situações. Aí a primeira coisa que a gente precisa ter a noção é quais são as normas, no caso aqui, esse primeiro seria se informe sobre as normas. Aí, quais seriam as normas de tal instituição que tu vai apresentar esse artigo? Porque muitas das vezes, assim, tem certas instituições que elas vão pedir para apresentar dessa maneira, assim, como se fosse um padrão estético, por exemplo, tipo, tu vai apresentar slide, o slide tem que ser assim, o primeiro, o segundo tem que ser desse jeito, a cor vai ser de fundo, vai ser essa, então seria as normas que a instituição quer. Se ela não tiver, tu já pode se atentar para os outros dois tópicos, que seria o tempo de apresentar, que geralmente vai ter um tempo de apresentar e tu vai ter que saber se adequar a esse tempo. Uma das coisas que tu pode fazer é a questão de conciliar o tempo com o número de slides. E isso varia de pessoa para pessoa. Às vezes uma pessoa pode fazer uma apresentação de, por exemplo, 10 minutos, com poucos slides, e se a pessoa, por exemplo, for mais nervosa ou tiver dificuldade, um pouco de dificuldade, ela vai precisar de mais slides para poder fazer a apresentação. Na terceira, que é a prioridade, é a questão do que tu vai botar na hora de apresentar no teu slide, o que tu irá colocar. Aí nessa questão, a gente tem duas coisas que a gente tem que levar em conta. Se a gente estiver apresentando para pessoas que já têm conhecimento sobre o nosso artigo, já pegaram ele para ler, a gente pode até meio que não precisa fazer aquela explicação muito longa, muito cheia de detalhes mais detalhados. Pode ser menos detalhado e mais simples. Mas aí tu vai ter que... Mas também é importante lembrar que tu vai ter que levar em conta o contexto, tu tem que apresentar o contexto, os objetivos da pesquisa, a pergunta-problema trabalhada. Além disso, tu também tem que colocar os principais autores deste trabalho, o método que foi utilizado, ou os métodos, os resultados principais e, para finalizar, as considerações finais. Aí, essa questão também muda, por exemplo, se tu não for apresentar por uma bancada ou para outra coisa, e essas pessoas não têm conhecimento prévio do teu artigo, elas não leram. Aí tu vai ter que dar mais detalhes para poder passar a ideia para a pessoa poder compreender aquilo que tu está apresentando. Passar a palavra para o meu colega.
Agora entrando aqui na parte de como fazer, como preparar um artigo científico, que já começa com o título, que ele tem que ser um título muito claro, porque a pessoa que está vendo tem que conseguir interpretar e saber o que quer dizer no seu estudo, né? Tipo, um exemplo, se você colocar um título, a importância da liderança nas organizações. Em que organizações? Você tem que deixar bem claro. No caso, eu teria que falar a importância da liderança nas organizações, dois pontos. Aí, onde? Explicando mais onde, assim, para deixar mais resumido. Depois vem o nome de autor ou do coautor, junto com a qualificação acadêmica dele, ou deles, né, se for mais de um, porque é preciso colocar a qualificação deles dois, preparar um destaque maior para eles. Depois vem um resumo, que é um resumo estruturado, que é quando você traz um resumo organizado, que é um resumo que traga ao leitor um aspecto geral do seu interesse de pesquisa, né? Daí vem também as palavras-chave, que até de 3 a 5 já deve ser o suficiente. Que essas palavras-chave vão te ajudar a identificar sobre o que se trata o seu resumo. Logo depois vem a introdução, que traz aspectos gerais, você pode trazer o contexto, tem que deixar bem claro quais os objetivos que seu artigo está buscando, quais os problemas que ele está resolvendo, ou que ele busca resolver. Também tem o desenvolvimento. Daí no desenvolvimento você pode colocar tópicos, os materiais e métodos que você usou, caso foi uma pesquisa. Daí logo em seguida vem as considerações finais, a conclusão no caso. Nessa conclusão, você vai tentar responder se os objetivos que você tinha lá na sua introdução, se seus objetivos eles foram atendidos. Depois vem as referências, que são todos os materiais que você usou no decorrer do texto. Que é comum quando você está pesquisando, que você busca um monte de material que você não acaba usando todos, você deixa alguns de lado e usando só os que você achou melhor. Daí nas referências, você tem que usar somente os que foram citados no texto, somente os que você usou. E por fim acaba. Teria uma continuidade com o Jardel, mas acho que ele não pôde apresentar, né, a parte dele.